Olá, pessoal. Continuando, então, a nossa conversa sobre a fisiologia do sistema nervoso, tá? Vocês podem ver nesta figura que está representada aí a comunicação entre neurônios. No vídeo anterior, nós entendemos como os neurônios recebem informações, né? Ou seja, quando chega um estímulo no neurônio, se abrem canais para íon sódio, normalmente para íon sódio. Há uma entrada de sódio, uma invasão de sódio no interior dos neurônios, e a milivoltagem do neurônio que está em repouso é de menos 70 milivolts. Né? Com a entrada deste íon sódio, que traz carga positiva na sua estrutura, essa milivoltagem vai ficando menos negativa, né? Porque está entrando carga positiva no neurônio. Então, o neurônio está ficando menos negativo no seu interior, menos 69, menos 65 e assim por diante. Quando é atingido o limiar, que é aquela milivoltagem mínima, né? De menos 55 milivolts ali na proeminência axônica, a abertura de mais canais para íon sódio, agora na proeminência axônica, tá? E uma nova invasão de íon sódio. E este sódio que entra na proeminência axônica se propaga ao longo do axônio, chegando ao terminal axônico e abrindo canais para íon cálcio. E aí, no terminal axônico, há uma entrada de íons cálcio. Este íon cálcio, que entra no terminal axônico, faz com que as vesículas sinápticas, que são aquelas vesículas que contêm os neurotransmissores, se aproximem da membrana membrana terminal ali do final, né, do terminal axônico, se liguem nas proteínas de ancoragem, essas proteínas de ancoragem se afastam, criando uma passagem, não é um canal, é uma passagem mesmo, para que os neurotransmissores sejam liberados na fenda sináptica. E ao serem liberados na fenda sináptica, a maior parte destes neurotransmissores vai se ligar aos seus receptores que estão na célula pós-sináptica, que pode ser um neurônio ou pode ser uma outra célula, como, por exemplo, uma fibra muscular que vocês estão vendo nesta figura, tá? Então, resumidamente, era isso que o vídeo anterior tratava, certo? É a comunicação entre neurônios, que se dá a partir do momento em que o neurônio recebe um estímulo e vai passar esse estímulo adiante, ou não, recebe um estímulo fraco, que não atingiu o limiar de menos 55 milivolts, e esse estímulo, então, não será passado adiante, tá? Bom, nós também já vimos que o sistema nervoso periférico, ele é constituído por neurônios sensitivos, que levam a informação para o sistema nervoso central, e por neurônios motores, né? Que trazem a informação do sistema nervoso central para a periferia. E é exatamente isso que esta figura está mostrando para vocês, tá? Deixa eu pegar minha caneta aqui. Então, vocês estão vendo aqui, ó, né, a pele representada. Qualquer segmento de pele do animal, não importa aonde é, tá? Isso serve para qualquer segmento de pele do animal. Muito bem. Vocês estão vendo em verde aqui, ó, né, representado o neurônio sensitivo. A partir do momento que chega um estímulo, né, na pele do animal, este animal reconhece o estímulo, seja ele um estímulo tátil, seja ele um estímulo de temperatura, ou frio ou calor, enfim. Vou fazer um parêntese aqui, tá? Todos os estímulos que são reconhecidos pelo animal é porque estimularam um receptor sensitivo no animal. Certo? Muito bem. Quando a gente fala em receptor sensitivo, a gente distribui
esses receptores sensitivos que o animal possui, espalhados pelo seu corpo, em 5 grandes grupos. Tá? Vou citar cada um destes grupos agora. Não existe uma ordem, vou falar na medida em que eu vou lembrando. Tá? Primeiro grupo, fotorreceptores. Os fotorreceptores reconhecem estímulos de luz, estímulos luminosos. Aonde estão localizados os fotorreceptores no animal? Na sua retina. Se vocês lembrarem da anatomia do globo ocular, vocês vão lembrar que lá no fundo do globo ocular existe uma camada que se chama de retina. Esta camada, a retina, ela tem diferentes grupos celulares. Um desses grupos celulares são os fotorreceptores, certo? E os fotorreceptores são de 2 tipos, os cones e os bastonetes. Tá? Então, fotorreceptores no animal estão localizados na retina e reconhecem estímulos luminosos. É graças a eles que os animais podem ver. E os animais enxergam, tá? Certo? É claro que existem diferenças entre as espécies, principalmente, por exemplo, se nós compararmos algumas aves, né, aves de rapina, por exemplo, a águia, que enxerga, que tem uma visão, né, muito detalhada. Ou seja, existem diferenças na capacidade de ver entre os animais, tá? Mas eles todos possuem os fotorreceptores localizados na retina. E graças a eles, assim como nós, humanos, né, os animais podem enxergar, podem ver, têm o sentido da visão. Os fotorreceptores são os responsáveis pelo sentido da visão nos animais e também nos humanos. Tá? Segundo grupo, mecanorreceptores. Os mecanorreceptores reconhecem estímulos mecânicos. Tá? Exemplo de estímulo mecânico. Um estímulo tátil é um estímulo mecânico. Quando vocês tocam no animal, vocês estão fazendo sobre o animal um estímulo mecânico, certo? E ele vai reagir de forma agradável ou não a esse estímulo mecânico que vocês estão fazendo nele. Então, os mecanorreceptores estão espalhados por todo o corpo do animal, especialmente sobre a pele, né? Que é o principal local onde chegam estímulos mecânicos, estímulos táteis, é a pele do animal, certo? Muito bem. Existem mecanorreceptores também na musculatura, nas articulações, né? E é graças a esses estímulos nas articulações e na musculatura estriada esquelética que o animal consegue ter consciência, então, da posição dele em relação ao espaço e caminhar quando ele quiser caminhar, ou correr quando ele quiser correr, ou for estimulado, né, a galopar, a trotear, enfim, correr. Tá? Então, segundo grupo, mecanorreceptores, reconhecem estímulos mecânicos. Terceiro grupo de receptores sensitivos. Terceiro grupo, quimiorreceptores. Os quimiorreceptores reconhecem estímulos químicos. Né? Exemplo da onde o animal possui quimiorreceptores? Na língua. Na língua. Né? Vocês já sabem da anatomia que existem diferentes regiões na língua em termos de reconhecimento de estímulo gustativo. Né? Existem partes da língua que são estimulados mais por substâncias que o animal reconhece como salgado, outras partes que o animal reconhece como amargo, outras partes como o animal reconhece como doce, adocicado. Né? Porque quando o animal bota o alimento na boca e ele tritura, começa a triturar esse alimento, né? Na medida em que ele já está triturando, que ele está fazendo essa digestão mecânica,
mesmo que na maioria das espécies essa trituração seja rápida, né? Animal nos carnívoros, por exemplo, a mastigação é rápida, no cachorro, né? A gente sabe, normalmente é rápida. No bovino, né, ou nos ruminantes em geral, também, né? Na primeira mastigação ela é rápida. Aí ele deglute, depois ele regurgita, remastiga e deglute novamente. Mas, enfim, quando o animal bota o alimento na boca, quando ele aprende o alimento, ele coloca o alimento na boca e ele mastiga e ensaliva esse alimento, ali já são liberadas substâncias químicas que vão se ligar aos receptores químicos em diferentes regiões da língua e o animal vai reconhecer, né, aquele sabor como agradável ou não, certo? Da mesma forma, no epitélio olfativo, né, o animal também tem receptores químicos, certo? E que ele vai reconhecer, né, o cheiro de substâncias químicas. Por exemplo, o canino tem o olfato muito aguçado, tá? Então, ele reconhece muito, ele utiliza o sentido do olfato, o sentido olfativo muito, né, para reconhecer diversos objetos ou substâncias. Por quê? Porque essas substâncias químicas que estão no ar, ao entrarem nas narinas do animal, na cavidade nasal do animal, vão se ligar aos quimiorreceptores que existem no epitélio olfativo, e ele vai reconhecer os cheiros. Então, exemplos de locais onde o animal tem quimiorreceptores é na língua e também no epitélio olfativo. 2 exemplos, tá? Existem outros locais. Bom, quarto grupo de receptores sensitivos que o animal possui, termorreceptores, que reconhecem estímulos térmicos, tá? E quando a gente fala em termorreceptor, existem termorreceptores para o calor e termorreceptores para o frio, tá? Então, o animal é capaz de diferenciar, assim como nós também somos, os humanos, né? Diferenciar um estímulo térmico de calor de um estímulo térmico do frio. E exemplo da onde existem esses termorreceptores? Sob a pele também, né? Ao longo sob a pele do animal existem termorreceptores para o calor e termorreceptores para o frio. E o quinto e último grupo de receptores sensitivos que um animal possui são os nociceptores. Nociceptores, tudo junto, nociceptores, tá? Os nociceptores reconhecem estímulos de dor. Então, aonde o animal sente dor, ou seja, praticamente todo o corpo dele, existem lá nociceptores. E se vocês lembrarem da prática, vocês vão entender que existem diferentes tipos de nociceptores. Nem todos os estímulos que causam dor são iguais. Exemplo, professor. Bom, existem 3 subgrupos de nociceptores. Existem nociceptores mecânicos, que são estimulados por estímulos mecânicos que causam dor. Exemplo, professor. No momento em que eu cravo a agulha, né, na pele, na musculatura do animal, o animal vai reagir, porque ele sentiu dor. Eu vou aplicar algum medicamento, né, intramuscular, por exemplo, eu sou obrigado a utilizar uma agulha. No momento que eu cravei a agulha na musculatura, o animal sente dor, ele vai reagir, certo? Então, é diferente, por exemplo, de eu apenas encostar a agulha sobre a pele, se eu estou fazendo um estímulo tátil, eu estou estimulando um tipo de receptor, que são os mecanorreceptores táteis. Mas se eu pegar essa agulha e cravar no animal, eu vou fazer um estímulo de dor, não é um estímulo tátil, é um estímulo de dor. E aí eu não estarei estimulando mecanorreceptores táteis, eu estarei estimulando nociceptores mecânicos, certo? E a reação do animal é diferente. Segundo subgrupo de nociceptores são os nociceptores químicos, que reconhecem estímulo de dor química, né? O estímulo de dor através de substâncias químicas. Por exemplo, qualquer substância que eu colocar em contato com a pele do animal e causar lesão na pele, o animal vai ter dor. E eu estarei, então, né, estimulando nociceptores químicos, certo?
Terceiro subgrupo de nociceptores são os nociceptores térmicos, que reconhecem estímulos de dor térmicos, tanto para o calor quanto para o frio. E o melhor exemplo, para a gente levar isso para a prática, quando os nociceptores térmicos são estimulados, professor, na marcação, né? Tanto a marcação a calor quanto a marcação a frio causa uma queimadura na pele, né? Que ao cicatrizar vai permanecer aquela marca, aquele número, certo? E no momento em que eu encosto um objeto muito quente ali, a marca quente, ou um objeto muito frio, né? A marca a frio, encostei na pele do animal, o animal vai reagir, porque ele sentiu dor, aquilo está extremamente quente ou extremamente frio. Então, eu não estou estimulando o termorreceptor para o calor ou para o frio, não. Eu estou estimulando nociceptores para o calor ou nociceptores para o frio. O animal vai ter dor, ele vai reagir, certo? Então, qualquer estímulo que chegar ao corpo do animal, seja o estímulo da visão, seja o estímulo auditivo, que os animais usam muito, né? Sejam estímulos olfativos, que o animal também usa muito, sejam estímulos gustativos, sejam estímulos táteis, sejam estímulos de temperatura, sejam estímulos de dor, qualquer estímulo que o animal reconhece é porque estimulou um desses 5 grupos de receptores sensitivos que estão localizados, né, em diferentes partes do animal, alguns deles em várias partes do animal. No caso dos fotorreceptores, apenas na retina, tá? Muito bem. A partir do momento que esses receptores sensitivos são estimulados, nós temos a estimulação dos neurônios sensitivos. E esta informação, então, é levada ao sistema nervoso do animal, certo? Ou seja, chegam ao sistema nervoso, alguns deles na altura da medula espinhal, que é o exemplo que está mostrado aqui, alguns deles já lá no cérebro, lá no encéfalo, no caso de estímulos que são conduzidos por aqueles nervos cranianos, né? Muito bem. Esses estímulos sensitivos, ao chegarem na medula espinhal, que é o exemplo aqui, depois serão conduzidos, eu vou botar para cima aqui, não tem espaço, né? Ao encéfalo, certo? Lá do encéfalo, virá, após o animal processar esse estímulo e associar esse estímulo com uma experiência prévia, né? Se a experiência prévia do animal, aquele estímulo foi agradável, ele vai reagir de uma forma. Mas, se a experiência prévia do animal, aquele estímulo foi desagradável, ele vai reagir de uma maneira diferente, muito mais brusca, tentando evitar aquele estímulo, porque aquele estímulo é desagradável para ele, causou dor, causou estresse, etc. Encéfalo, vou abreviar, tá? O fato é que, lá no encéfalo, ou aqui mesmo da medula, sairá uma resposta motora. Tá? E a resposta motora é conduzida por neurônios motores, que aqui estão representados em roxo aqui, né? Então, vocês estão vendo aqui uma resposta motora conduzida por neurônios motores, obviamente, até a periferia. Muito bem. A periferia, neste exemplo aqui, ó, é um músculo estriado esquelético, aquele músculo sobre o qual o animal tem controle voluntário. Tá? Do lado direito da figura, vocês estão vendo, vou começar aqui no início, né? Também estão vendo neurônios
sensitivos, assim como viram ali no lado esquerdo, este em verde aqui, que a partir do momento em que há um estímulo sensitivo, é levado ao sistema nervoso central por esses neurônios sensitivos. Da mesma forma, esses estímulos também são levados ao encéfalo, e do sistema nervoso central parte uma resposta motora, que aqui está representado em azul claro. E esta resposta motora, exemplificada no lado direito da figura, é conduzida por neurônios motores, mas é um pouco diferente daquilo que está representado no lado esquerdo da figura. Por quê? Porque a periferia exemplificada aqui na parte direita da figura não é músculo estriado esquelético, e sim músculo liso. Víscera é músculo liso, professor? Não. É que o músculo liso é encontrado na parede dos órgãos e também na parede dos vasos sanguíneos. Então, todos aqueles órgãos que têm músculo na sua parede, exemplo, intestino, estômago, esôfago, útero, são exemplos de órgãos que têm músculo na sua parede. Este músculo na parede do órgão é músculo liso. É diferente do músculo estriado esquelético, certo? Qual é a outra periferia que poderia ser aqui, além destes órgãos que têm músculo na sua parede, professor, que ele chamou aqui de vísceras, né? O coração, o miocárdio, o músculo cardíaco. Tá? Ele também poderia estar representado aqui, nesta parte direita da figura, o coração. Que não é músculo liso, é um outro tipo de músculo, é o músculo cardíaco. Outro exemplo de periferia que poderia estar representado aqui, professor, algumas células endócrinas, que recebem inervação, controle nervoso. Então, estes três tecidos-alvo aqui, ó, músculo liso, músculo cardíaco e células endócrinas, são de controle involuntário. O animal não tem controle voluntário sobre a musculatura dos órgãos, sobre a musculatura dos vasos sanguíneos, sobre o coração, sobre as células endócrinas. É um controle involuntário. Então, a inervação sobre estes locais onde o controle é involuntário é uma inervação autônoma, é uma inervação do sistema nervoso autônomo, certo? E esse sistema nervoso autônomo, estes neurônios do sistema nervoso autônomo, que também estão na via nervosa, né, que levam informação do sistema nervoso central para a periferia, como vocês estão vendo aí, tem algumas diferenças com o que está representado, com a porção nervosa representada do lado esquerdo ali da figura, que inerva o músculo estriado esquelético. Então, se o tecido-alvo é diferente, o controle é diferente, os neurônios também têm que ser diferentes. Tá? Então, à direita aqui, vocês estão vendo representados os neurônios do sistema nervoso autônomo. Tá? E vocês podem ver que, comparando, né? Comparando, eu vou separar aqui, ó, o lado direito da figura com o lado esquerdo da figura, por esta linha vermelha que eu estou fazendo aqui. Tá? Esse risco vermelho está separando o lado direito da figura e o lado esquerdo da figura, para fins didáticos, né? Evidentemente que no animal isso existe dos dois lados, né? A coisa existe para os dois lados. Né? Eu não estou dizendo para vocês que o animal, todo lado esquerdo controla músculo esquelético e todo lado direito é sistema nervoso autônomo. Absolutamente não é isso. No animal, ambos os controles saem para os dois lados, tanto para o direito quanto para o esquerdo. É óbvio isso, né, pessoal?
Mas o óbvio tem que ser dito. Mas esta figura, para fins didáticos, ela separou. Lado esquerdo uma coisa, lado direito outra. Tá, tudo bem. Então, se vocês compararem aqui, ó, os neurônios motores, existem diferenças. E eu já falei e vou falar de novo. Primeira coisa, quem inerva músculo estriado esquelético é um tipo de neurônio, são os neurônios motores somáticos. Estes neurônios motores somáticos, eles não têm sinapse nesse caminho aqui. Eles saem do sistema nervoso central, né? O neurônio motor somático, ó, ele tem o seu corpo celular que está aqui, os seus dendritos, e um pedaço inicial do axônio dentro do sistema nervoso central. E todo o resto do axônio está no sistema nervoso periférico, constituindo o sistema nervoso periférico, juntamente com os neurônios sensitivos, certo? Constituindo os nervos espinhais, né? Que constituem o sistema nervoso periférico. Já os neurônios do sistema nervoso autônomo, que estão representados aqui à direita, são dois nesse caminho, ou seja, existe um neurônio pré-ganglionar, que vocês estão vendo aqui, e existe um neurônio pós-ganglionar, que vocês estão vendo aqui. Este neurônio pré-ganglionar está representado em azul claro aqui, cujo dendritos, corpos celulares estão dentro do sistema nervoso central, assim como a parte inicial do axônio, e todo o restante do axônio está fora do sistema nervoso central, ou seja, formando também os nervos espinhais, ou seja, formando o sistema nervoso periférico. Eles fazem uma sinapse aqui nos gânglios do sistema nervoso autônomo, que a gente vai ver mais adiante, e desses gânglios do sistema nervoso autônomo partem os neurônios pós-ganglionares do sistema nervoso autônomo, que estão representados por esse azul mais escuro aí. Tá? Então, os dendritos, o corpo celular e uma parte do axônio está dentro do gânglio, já no sistema nervoso periférico, né? Fora do sistema nervoso central. E todo o resto do axônio, desses neurônios pós-ganglionares, estão formando também os nervos, né? Ou seja, aqueles nervos espinhais, onde também se encontram neurônios motores somáticos e neurônios sensitivos, certo? Muito bem. Então, essa é uma diferença, digamos assim, mais anatomo-histológica, mas que existe, tá? Bom, o que a gente vai fazer a partir do próximo vídeo é continuar vendo estas diferenças, tá? Entre vocês estão vendo aí a porção motora, e a porção motora tem dois tipos de neurônios. Tem os neurônios motores somáticos, que inervam musculatura estriada esquelética, esta de controle voluntário do animal, o animal levanta, deita, caminha, corre de acordo com a sua vontade, e a outra parte da porção motora formada pelos neurônios do sistema nervoso autônomo, tanto neurônios simpáticos quanto neurônios parasimpáticos, e que inervam músculo liso, músculo cardíaco e células glandulares, células endócrinas, tá? Estes tecidos-alvo de controle involuntário, tá? Tá bem? Então, a gente vai na próxima, já estamos atingindo o tempo previsto aqui, na próxima figura, a gente vai focar nesta porção motora, tá? Já fazendo a transição para o músculo, porque o nosso próximo assunto será a fisiologia do sistema muscular. E não há como a gente falar em fisiologia do sistema muscular sem considerar também o sistema nervoso, porque é o sistema nervoso que controla a contração
e o relaxamento dos músculos, independentemente do tipo de músculo do qual nós estamos falando. Tá? Certo, pessoal? Ficamos por aqui neste vídeo. Dúvidas, me perguntem. Continuaremos nesse assunto no próximo vídeo. Um abraço.